Tô aqui com o Luciano Milici. Ninguém melhor para falar de Sete Além do que ele, que foi o precursor, que falou desse termo, né? Que, tipo, surgiu com o termo Sete Além, com essa história muito louca. E bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você por me chamar, Ju. Muito obrigado mesmo. É um prazerzão estar aqui nesse projeto seu que vai bombar. E também poder falar de Sete Além, que todo mundo sempre nos pergunta sobre isso, né? Exatamente. E assim, como eu já até te falei, eu comecei a escutar a história de Sete Além lá na época do Orkut, ainda muitos anos atrás. Eu lembro que tinha a comunidade que você compartilhou, né, o seu primeiro relato sobre o que aconteceu com você. E aí hoje tem milhares de pessoas contando experiências que elas tiveram, né? Muita gente, muita gente. Viralizou de uma maneira, é incrível como você começa a falar de um assunto e acha que está sozinho naquilo. E de repente começa a reverberar para tanta gente de tantas características diferentes, locais diferentes. É impressionante. Então conta um pouco pra gente como que foi a sua experiência, por que você teve essa ideia de chegar a postar, né, contar o que aconteceu. E essa resposta da galera falando, não, também já aconteceu algo assim comigo. Claro, não, assim, a minha experiência, a experiência do ônibus, né, que a gente sempre fala. O relato mais famoso. Eu já te vi contando, eu te conheci contando esse relato. E contou melhor que eu, viu? Ah, que bom. Vou tentar aqui, mas ó, depois dá uma olhada no vídeo dela. Eu fazia faculdade na época e ano que vem vai fazer 30 anos, olha só, tô tiozinho já. Ah, não, até parece. E eu voltando pra casa no horário do almoço, assim, eu gostava de dar a volta ali na Vila Mariana, daquela enroladinha sempre, e eu acabei indo sempre para o ponto, eu sempre acabava indo para o ponto de ônibus. Ali eu pegava qualquer ônibus, porque qualquer ônibus me levaria para a Vila Mariana, né? É uma avenida que se chama Domingos de Moraes, onde você pode pegar qualquer ônibus, ou podia naquela época, porque a estação estava bem próxima ali. E aconteceu que naquele dia específico, em outubro de 94, eu dei sinal para o ônibus, eu estava lendo e ouvindo Discman, que era como a gente chamava o Spotify da época. Sim, eu lembro, eu ainda sou dessa época. Ah, tá, duvido. Mas E aí eu já devia ter estranhado aí que alguma coisa não. Mas a gente não pensa. Hoje eu me culpo por não ter estranhado, mas acho que depois que acontece, só que vem essa sensação. Eu devia ter estranhado que eu dei sinal, só eu dei sinal num horário de pico. Só eu subi no ônibus, só eu embarquei num horário de pico. Quer dizer, rush. Era para muita gente estar se espremendo lá comigo. Não, só eu entrei. E assim, a gente entrava por trás do ônibus na época, eu entrei, ônibus aparentemente normal. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas era normal mesmo o ônibus? A gente não repara detalhe antes, a gente só repara agora. Se eu fizer talvez uma regressão, eu vá ver novos detalhes. Talvez você se lembre de algo diferente, certeza, né? Mas, assim, na hora eu não me apeguei, assim. Vi algumas pessoas sentadas, procurei rapidamente um local onde eu pudesse sentar. Vi uma moça ali. Eu tenho que tomar sempre cuidado quando eu vou falar onde ela estava sentada, porque existe uma patrulha que fala, você falou que ela estava 3 bancos atrás. Entendi. Do cobrador, não 4, não 2, não. Então, ela estava atrás do cobrador aqui, para mais próxima janela. Eu fui e sentei com ela ali do lado. O ônibus começou a andar e assim que o ônibus começou a andar, ela me chamou a atenção e perguntou a famosa frase, você não vai para Sete Além, vai? Foi aí que veio. Exato. Eu tirei o fone de ouvido e fui conversando com ela. Como assim? Ela, desce do ônibus, menino. Um tom meio ameaçador. Esse ônibus vai para Sete Além. Desce agora. Eu ainda sem entender, eu confesso que talvez se eu fosse gravar uma cena de filme, roteirizar, eu sou roteirista, eu ia fazer algo que o menino já percebesse. Mas não, eu fiquei completamente do que essa senhora está falando. Tava entendendo nada, né? Aí uma pessoa no corredor um pouco mais para frente me sinalizou assim, uma moça também, meio com cara de pena. Ela falou assim, menino, desce agora. E aí um rapaz um pouco mais para cá assim, já meio que ameaçador. Ele falou, desce agora, mano. Aí eu já fui levantando. Quando eu fui levantando o cobrador, que hoje em dia nem tem mais, né? Mas na época tinha cobrador no ônibus, ele gritou pro motorista, ó, vai descer. O motorista freou, todo mundo até foi para frente assim. E todo mundo ficou me olhando. Eu me levantei,
super sem graça. Ficou evidente a sensação para mim, não de algo sobrenatural, mas de que eu estava num lugar que eu não deveria estar. Não pertencia. Como se eu tivesse entrado numa sala em que não era para eu entrar, ou qualquer outro lugar. Então, assim, não era para eu estar aqui, gente. Me desculpa, eu não falei isso, mas senti. Saí por trás mesmo, desci na Domingos de Moraes. O ônibus continuou um pouquinho reto e virou à direita. Você nem tinha andado nada no ônibus, quase. Pouquíssimo tempo, assim. Não chega a minutos, assim. O engraçado é que isso também é uma coisa que a patrulha pega. Não, quanto tempo você andou? Vamos olhar no mapa aqui. Eu estou fazendo um documentário sobre Sete Além. Por encomenda de um streaming. Olha, que demais. Não contei pra ninguém. Não sei que você pôs aqui na água que eu tô contando pra você. Informações inéditas. E assim, eles querem que a gente vá lá onde aconteceu. Refaça, né, o caminho. Refaça tudo. Vamos de ônibus até, inclusive. E aí eu desci sem saber o que tinha acontecido. Fui pra minha casa. Contei pra minha família. Pesquisamos nos mapas ali, né, no guia de ruas. Aquela palavra não existia até então. Sete Além. A grafia que eu imaginei seria um 7 SET ou um 7 numérico, mas eu não li, eu ouvi. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E de 94 até a época do Orkut eu tive banda com esse nome, eu tive animal de estimação. E ninguém reverberava para mim essa palavra. Ninguém conhecia, né? Então, assim, eu ia, assim, às vezes na casa de algum amigo e a gente brincava sobre esse termo, que eu contava essa história, adorando história de terror, a gente contava isso, mas não acontecia nada, assim, ninguém... Quando teve o Orkut, eu criei a comunidade na inocência. A primeira comunidade foi para agregar os meus amigos e o meu irmão. Eu estava naquela fase de... Cada um já está trabalhando, tendo a vida própria. Eu queria juntar o pessoal. Hoje o WhatsApp faz isso pra gente. Sim. Mas na época eu queria juntar, agregar. Então eu criei a comunidade. Eu podia ter colocado o nome do meu bairro, da minha vila. Mas não, eu coloquei Sete Além. Que já eram pessoas que já tinham familiaridade com esse termo por sua causa, que você já tinha comentado com elas. Não, mas assim, a gente dizia isso entre nós como se fosse... Quem tinha chegado depois na turma nem sabia a história. Só falava Sete Além como se fosse... achava que era uma... Sei lá, não sabiam o que significava. E aí aconteceu exatamente isso, de começarem a chegar pessoas pedindo para entrar na comunidade, deixando scrap para mim. Tão engraçado isso, né? Deixar scrap. Muitas pessoas não estão nem sabendo do que a gente está falando. Pois é. E aí essas pessoas já deixavam um relato delas. Então, onde você ouviu esse termo? Esse termo é falado na minha família, esse termo é dito pela minha mãe. Meu amigo disse que um dia ficou perdido num lugar que tinha esse nome e ele não sabia voltar. E era dentro da nossa cidade é minúscula. Eu falei, nossa, que sensacional. Comecei a aceitar todo mundo na comunidade. Os meus amigos saíram, falaram, nunca mais chama a gente com uma não aguento mais. Nunca mais. A gente queria falar besteira e você traz essas pessoas doidas aqui. Mas... Aí eu peguei, fui falando com cada um, dando atenção, copiando a história. Posso ficar para mim? Pode, fica para você e tal. Peguei o contato da maioria, gravei em alguns e-mails. Aí eu me enchi, a vida aconteceu. Eu falei, não vai levar nada isso aqui. Fechei a comunidade. Ah, assim, você chegou a fechar. Fechei. Na verdade, antes de fechar, eu mudei o nome dela. Porque meu irmão mesmo, ele falou assim, muda o nome, deixa o nome da nossa vila. Sim. Porque aí essas pessoas vão embora, você comenta com elas que o intuito não era esse. Eu fechei, eu mudei o nome, ficou um tempo com esse nome. Depois eu fechei, matei a comunidade. E não falei mais do assunto. Sim. Mas teve algum motivo para você querer fechar? Você achou só que... Ela parou, foi morrendo. Como tudo no Orkut, às vezes caía da moda, assim. E eu não tinha, confesso para você que não é igual hoje. Não tinha aquele grande interesse. As histórias chegaram, eu colecionei, para você ter uma ideia, eu também sou escritor, eu estava publicando livro, publiquei alguns livros depois, nenhum relacionado a Sete Além. Eu não achei isso um tema que eu poderia explorar ficcionalmente assim. E não falei mais nada desse assunto. Na época nem tinha muita divulgação também, né? A galera não era tão antenada em redes sociais igual é hoje, né? Talvez por isso que eu devesse... talvez naquela época, se eu soltasse algo literário desse sentido... Seria legal para mim, mas não ia ter talvez o apelo público, ia falar do que esse cara tá falando. Ele inventou uma coisa, mas não foi o que aconteceu. Eu deixei para lá e segui minha vida. Lancei um livro que virou filme até, um livro de exorcismo. Esteve um tempo aí nos streams, que é o Diário de um Exorcista, que é o primeiro livro
baseado em fatos reais de exorcismo e possessão. Entrevistei vários padres e tal. Lancei a página Perdida de Camões. Inclusive, gente, fica aí a dica, hein? Pra quem tem interesse, bem interessante. Agora o livro tá o filme Diário de Exorcista, ele está disponível gratuitamente na rede social de vídeos. Agora, ele ficou muito tempo na Netflix. Muito tempo. Que legal. Em 86 países. Nossa, que incrível. E eu até faço uma pontinha lá, péssimo ator. Péssimo ator, devia cortar. Mas tudo bem. E assim, eu sou um padre. Eu escrevi o Diário do Exorcista, escrevi a Página Perdida de Camões, escrevi outros livros, mas nunca escrevi nada de Sete Além, porque não era esse intuito. E eu tinha uma carreira, tenho na verdade, de marketing. Marketing de comércio eletrônico, de varejo. Trabalhei em grandes empresas desse segmento. Um dia eu estava trabalhando em 2015 numa dessas empresas, e aí aquela história, você já está horas depois do expediente, assim, 9h30 da noite, você já está cansado, ia ter um evento de manhãzinha no dia seguinte. Eu pego o notebook e vou entrar aqui em qualquer site. Entrei em um, que até nem existe mais aqui no Brasil, a versão brasileira, que é o BuzzFeed. E lá tinha uma matéria assim, 9 histórias que te farão acreditar em um universo paralelo. E aí tava lá, as crianças de... Dos olhos pretos? Não, as crianças aquelas de pele azul, que é o Wupik, as crianças de Wupik, o Homem de Tal Red, várias histórias, 9, e não tinha Sete Além, claro. Eu li e falei, pô, que legal. Aí me veio a história de Sete Além de novo, eu falei, vou contar o meu relato do ônibus aqui, só para contar, para colaborar. Então eu loguei com o Facebook e contei em 3 linhas o relato do ônibus. Deixei logado ali, fui embora. No dia seguinte, havia ali o quê? Muitas solicitações de amizade para mim. E uma moça, chamada Rafaela, falou assim, criei uma comunidade no Facebook sobre isso. Que é a famosa, que tem vários relatos, né? Que serviu de base para muita gente. E aí eu falei, o que está acontecendo? Está acontecendo de novo, a mesma coisa do Orkut. Tanto que tem amigos meus que falam assim, não, você não sabe, Sete Além quer que você esqueça o tema, mas você fica trazendo à tona de novo. Teoria dele. Interessante essa teoria, foi 2015. A gente tem até meio que provas disso. Assim. Eu tenho relatos de pessoas que falam que já falavam de Sete Além nos anos 80. Bem antes da sua experiência. Chocado, assim. Você não lembra? Não. Nossa, mas todo mundo falava. Sério? Era que nem... Aí eu falo, mas eu não lembro. Aí eles falam assim, não, Luciano, poxa, era igual a história da loira do banheiro, a gangue dos palhaços, tinha Sete Além. Todo mundo brincava na televisão, Não, nunca. Nossa, nunca tinha ouvido também. Esqueceram. Aí então quer dizer que nós vamos esquecer de novo. Grava bem isso aqui. Gente, se esse vídeo se perder um dia, vocês já sabem que é Sete Além tentando eliminar todas as evidências. Exato. E aí, assim, para não deixar isso morrer, porque ficava flutuando. Eu fazia algumas coisas, eu escrevi um blog sobre isso, coloquei os relatos que eu coletei, porém, eu via que às vezes tinha um pico ali em 2015, 16 e morria. Aí quando foi 17, eu falei, quer saber? Conversei com um publisher amigo meu que lançou um dos meus livros e falei assim, vamos fazer um pouco de marketing sobre Sete Além. Então eu peguei o meu relato de coração aberto, o relato do ônibus, e enviei para alguns conhecidos de canais importantes. E falei, conhecidos assim, mais ou menos, era assim, en passant totalmente. Falei, olha, essa aqui é a história de Sete Além. E o pessoal das comunidades começou a pressionar esses canais grandes. Pô, fala alguma coisa de Sete Além, isso 2017. E aí começaram a falar, e quando esse poder de mídia faz, nossa, aí acho que agora a gente fez uma salvaguarda, assim, não vai mais esquecer, ninguém mais vai esquecer, porque virou uma coisa que viralizou muito, né? Monstruoso. Sim. Dependendo da rede, a gente tem ali muitas menções, muitas. Sim, e todo mundo fala muito sobre isso. Inclusive, para quem não conhece, não sabe do que a gente tá falando, dá o seu resumo do que é Sete Além. Porque eu imagino que seja algo que, a partir dos relatos, você foi descobrindo cada vez mais com a experiência de cada um, o que poderia ser, o que não é. Sim, perfeito. É assim, eu não tenho intenções de cientista, não tenho nem essa capacitação para poder conseguir, vamos dizer assim, quantificar, qualificar de uma maneira mais profissional. Mas eu fiz da minha maneira de escritor, roteirista ali. O que eu fiz? Eu fui lendo os relatos e anotando o que era comum. E aí é aquilo que até você sabe, todo mundo sente, sabe, leu, ouviu. Parece a Terra,
mas não é a Terra. É um lugar assustador. Às vezes tem escombros daqui, tem pedaços daqui da Terra, mas já está velho, quebrado. Existem pessoas ou seres lá muito parecidos com pessoas que fisicamente lembram seres humanos, mas têm a pele diferente, os olhos diferentes e não querem que a gente vá lá, né? Sempre aquela história, vai embora daqui, você não é bem-vindo. E é sempre as pessoas falam, pô, mas eu não pedi para vir, moço. Eu cheguei sem querer, né? E assim, deve estar tendo algum agente de viagem muito mal aqui que está trazendo quem não quer. E aí, assim, a gente percebe essas histórias, aí tem assim os portais. Como você vai para Sete Além? Aí a gente tem relato que a pessoa passou por túnel, porta, banheiro do shopping. Que sim, é bem famoso, né? Esse do banheiro. Tomou alguma coisa, dormiu, fez viagem astral, fez sonho lúcido. Tem assim relatos que a pessoa se jogou na cama, mas ela não dormiu, caiu já em algum local de Sete Além. Então a gente tem esse tipo de categorização. Maneiras de ir, maneiras de voltar, vamos dizer assim, de sobreviver. E portais. O que eu percebi que eu diria que é exatamente assim, é quase que ponto comum em todos os relatos, é que existe um local certo, que poderíamos dizer que é o portal, mas aí a Ju passou ali e foi, o Luciano passou e não foi. Sim. Por quê? Porque faltou a chave do portal. E a chave é a consciência. Você estava com alguma coisa na sua consciência, no seu pensamento, no seu estado vibracional, talvez, que eu não estava. Então eu não fui e você foi. Então tem que ser o encontro de dois fatores: portal e chave, consciência e local certo. Você acha que talvez tenham pessoas que sejam mais abertas a ter uma experiência assim ou não? Não tem nada a ver? Eu acho que eu não me lembro. Raríssimas pessoas falam, eu fui mais de uma vez ou eu sempre vou. Isso é quase nulo, assim. Mas eu acredito sim, porque muita gente quer. A gente brinca, se você procura Sete Além te encontra. Sim. Mas é mais uma chave para chamar atenção, porque é aquela velha história do filtro, né, que a gente tem na cabeça. Se você ouve uma palavra uma vez, depois você vai ouvi-la várias vezes no mesmo dia. Você fala, poxa, essa palavra está me perseguindo. Sete Além é a mesma coisa. Mas assim, eu não sei como a pessoa, que estado mental ela precisa estar, porque eu estava distraído na história do ônibus. Outras pessoas que me relatam, eu estava no carro com a minha esposa, entrei no túnel, saí numa floresta em São Paulo. Onde que eu estava? Depois eu dei ré, quando eu saí de novo, eu estava na Avenida Bandeirantes. É que o interessante da sua experiência é que você teve a oportunidade de não ir, né? Você estava no caminho e foi permitido que você saísse. E depois dessa experiência, você não teve mais nenhuma. Com Sete Além, não. Engraçado é isso. Porque eu tive uma ou mais de uma, na verdade, experiência sobrenatural. Até o nosso amigo em comum, Daniel, sabe dessa história. Ele morre de medo que eu conte essa história. Se você quiser até te conto. Que era para escrever o livro do Diário de Exorcista. Porém, com Sete Além, não. E aquela é, como você disse de uma maneira perfeita agora, é uma não experiência. E eu acho que isso até que a torna mais crível, porque eu não falei assim, poxa, Ju, eu entrei num portal e eu vi um mundo lilás com pessoas assim. Não, eu não fui. Tinham pessoas te falando que você estava no caminho, né? E essas pessoas que conversaram com você no ônibus, elas eram diferentes de alguma forma ou você não notou nada? Me perguntam isso. Você não notou o olho delas? Você não notou a pele, a roupa? Olha, a moça que estava do meu lado eu descrevo perfeitamente e era normal. Normal no sentido assim, comum mesmo, que a gente vê todos os dias. Não tinha nada tipo um olho diferente, um negócio assim? Não que eu tenha notado, mas aquela história a gente também não reparou, né? Eu falo, vai entrar um cara aí, repara no sapato dele. Aí você repara no olho, repara na testa, repara na orelha, repara em alguma coisa. Mas se ninguém falou isso, eu tava com, vamos dizer, 2 pontos de atenção tomados, que era o fone de ouvido e a leitura. Então eu tava com o olho ali. Eu tava só tava preocupado em voltar para casa, né? Exato. E aí, assim, eu não reparei. Porém, quando eu desci, eu posso te dizer, as pessoas do ônibus olharam para mim pela janela. E olharam com raiva. Que alimentou uma sensação que eu tenho sempre quando eu reconto isso, de que eu não era bem-vindo.